Boa tarde, meu povo. Fala boa tarde. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Todo mundo almoçou? Disposto aí a estudar, aprender? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Jordane. Tudo tranquilo com vocês, né? Espero que sim. Galerinha, para a gente não perder muito tempo e ir logo para o nosso trabalho, confirma aí, por favor. Vou projetar aqui o slide para vocês. Segundo as minhas anotações, nós paramos aqui, ó, no processo de abdicação de Dom Pedro I. Confirmam isso? Foi nesse ponto mesmo que nós paramos? Sim, né, Gabi? Obrigado. Valeu, então. Tem algumas pessoas ainda entrando na sala, mas vamos dar início ao nosso trabalho. Galera, para quem não se recorda, a gente estava falando do processo de abdicação, o processo que vai levar Dom Pedro I a renunciar ao trono do Brasil. Isso vai acontecer no ano de 1831, certo? Didaticamente falando, nós temos aqui 5 grandes fatores que motivaram essa abdicação. O primeiro deles, o seu autoritarismo político. Como nós vimos, Dom Pedro I ele queria governar o Brasil como se nosso país fosse absolutista. Ele queria concentrar os poderes em suas mãos. Ele queria estar acima dos demais poderes através do poder moderador. E esse seu autoritarismo desagradou não só ao povo, mas também até à elite brasileira. Outro problema, no ano de 1824, ele vai ordenar um violento massacre de uma rebelião separatista e republicana que ocorreu lá no Nordeste, comandada por Pernambuco, que foi a Confederação do Equador. Houve um massacre violento, um banho de sangue, inclusive com o líder sendo fuzilado em praça pública, o Frei Caneca. Vocês devem lembrar disso. Essa atitude violenta do imperador para com a Confederação do Equador aumentou ainda mais a oposição ao seu governo. Logo na sequência, em 1825, estourou a Guerra da Cisplatina, que durou 3 anos, foi até 1828. E o Brasil vai perder a guerra e, com isso, vai perder uma importante província, a província da Cisplatina, que se torna um novo país, o atual Uruguai. Apesar de não ser um território muito grande, como nós já tínhamos comentado, era um território extremamente estratégico, um território ali que controla a entrada da Bacia Platina, a entrada ali da bacia hidrográfica através do Rio da Prata. É uma bacia hidrográfica que conecta 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Até hoje, é um ponto muito estratégico da América do Sul, do ponto de vista militar e também do ponto de vista comercial. Além disso, o Brasil gastou muito dinheiro, né, nesses 2 conflitos, um dinheiro que não tinha, aumentando as nossas dívidas com a Inglaterra. O que vai provocar esse quarto fator aqui, ó, uma grave crise econômica. Uma crise econômica tão grave que vai provocar a falência do Banco do Brasil em 1829. Banco este que tinha sido fundado pelo pai de Dom Pedro, Dom João VI, enquanto esteve aqui no Brasil, quando veio para cá com a família real portuguesa. Pois é, esse Banco do Brasil vai falir. Depois, mais tarde, ele vai ser reaberto, já no governo de Dom Pedro II, mas ele chegou a quebrar durante o primeiro reinado. Essa crise econômica, ela foi provocada não só pelas elevadas dívidas que o Brasil assumiu com a Inglaterra nessa época, mas também pela falta de um produto forte que conseguisse reerguer a nossa economia. A cana-de-açúcar estava em declínio, em decadência, vocês devem lembrar disso, desde o final do século XVII, por conta da expulsão dos holandeses. A mineração também estava em declínio, desde o final do século XVIII, lembrando que já estamos no começo do século XIX. E o café ainda estava começando, ainda estava se firmando no mercado internacional. Então, faltava um produto com força econômica para sustentar a economia brasileira.
E aí eu até brinquei com vocês que tem um ditado popular muito famoso que se encaixa perfeitamente no governo do nosso primeiro imperador. É aquele ditado que fala assim, ó, não há nada tão ruim que não possa piorar. Se não bastassem todos esses problemas que eu já narrei e acabei de revisar com vocês, Dom Pedro vai dar origem a uma questão chamada de sucessória, relacionada à sucessão do trono português. Por quê? Em 1826, lá em Portugal, falece o rei Dom João VI, pai de Dom Pedro. E quando um rei morre, quem deve assumir pela tradição? Conversa comigo aí. Quando um rei morre, quem assume? Bora, meu povo. Seu filho homem. Isso. Muito bem, Amar. Filho e o filho mais velho, no caso, o primogênito. Então, com a morte de Dom João VI, quem tinha o direito de sucedê-lo, daí o nome questão sucessória, está relacionada à sucessão do trono português, quem tinha o direito de suceder Dom João VI era Dom Pedro. Só que ele já era imperador do Brasil, como é que ele seria rei de Portugal ao mesmo tempo? Dom Pedro, então, tenta uma jogada política. Ele abre mão do trono de Portugal em favor de sua filha, Maria da Glória, que era uma menina de 7 anos de idade. Não tinha como ela ser rainha de Portugal, né? Com 7 anos. Ela ainda brincava de boneca. Então ele vai enviar para Portugal o seu irmão, Dom Miguel, seu irmão mais novo, e a sua filha, Maria da Glória. Provisoriamente, quem vai assumir o poder em Portugal vai ser Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Ele vai assumir o trono de Portugal, esperando ali que Maria da Glória chegasse à sua maioridade. Beleza? E aí, o Dom Pedro vai falar para o povo brasileiro que ele preferia o Brasil, que ele já se sentia um brasileiro, que ele não tinha interesse em controlar a coroa portuguesa. Mas vamos raciocinar só um pouquinho? Se Dom Pedro realmente não tivesse interesse nenhum na coroa portuguesa, ele ia enviar para lá o seu irmão e a sua filha? O que vocês acham? Não, né? Galera, é claro que ele tinha interesse em controlar a coroa portuguesa. Ele queria continuar sendo imperador do Brasil, continuar com esse cargo, e ter uma influência direta sobre a coroa portuguesa. É aí que morava o perigo. Na visão da elite brasileira, repito, da elite brasileira, isso seria uma ameaça. Ameaça de quê? De recolonização sobre o Brasil. Ou seja, do Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Entendeu a ideia? Galera, não tinha mais clima para esse cara continuar sendo nosso imperador. E aí os jornais da época, o Brasil já tinha jornais, a imprensa chegou aqui junto com a família real. Os jornais começaram a atacar o imperador. Muitos jornalistas começaram a criticar Dom Pedro. E o jornalista que mais destacou nessas críticas, que pegava mais pesado nas críticas de Dom Pedro, era esse cara aqui, ó, o Líbero Badaró. Esse cara vai ser assassinado a mando do imperador, a mando de Dom Pedro. Isso o Brasil inteiro sabia. Quem mandou matar o jornalista Líbero Badaró? O imperador, Dom Pedro. Por quê? Porque Badaró criticava Dom Pedro de maneira pesada nos jornais. E Dom Pedro era uma figura muito autoritária, não aceitava críticas assim. Ué, professor, então tinha que mandar prender Dom Pedro. Gente, ele estava acima da lei. Lembra? Ele tinha o poder moderador. Ele que nomeava os juízes. Como é que ia prender o imperador? Entendeu? Estava escrito na Constituição da época, aquela que a gente estudou, a Constituição outorgada de 1824, que a figura do imperador é inviolável e sagrada. Isso mesmo. Para quem acha que o Brasil tinha que voltar a ser uma monarquia, imagina se a gente tivesse um governante que fosse inviolável e sagrado. E não importasse o que ele fizesse, a gente tivesse que aceitar, engolir, né? Galera, o clima estava muito pesado. Era o ano de 1831. E aí, perante as críticas que Dom Pedro vinha sofrendo, perante todo o clima desfavorável ao seu governo, ele resolve fazer uma viagem. Olha que interessante essa história. Ele sai do Rio de Janeiro, capital do Império, né, onde
o clima estava muito tenso, e viaja para a província de Minas Gerais. Ele achou que seria bem recebido em Minas. Achou errado. Ele achou assim, eu sou majestade visitando Minas, as pessoas vão fazer reverências para mim na rua. À medida que Dom Pedro ia andando pelas ruas das cidades mineiras, sabe o que as pessoas iam fazendo? Saindo das ruas, entrando em suas casas e batendo as portas e janelas. Vocês já devem ter visto alguma cidade colonial, né? Onde as portas e janelas dão direto para a rua. Em muitas cidades do interior do Brasil ainda é assim. E muitas pessoas também colocavam panos pretos nas janelas, como um sinal de luto à morte do jornalista Líbero Badaró, lá no Rio de Janeiro. Então perceba, olha a recepção do imperador. Ele era a majestade imperial. Ia passando pelas ruas das cidades mineiras com a sua comitiva, as pessoas, ao invés de fazer reverência para ele, saíam, entravam em suas casas, batiam as portas e janelas, tipo assim, você não é bem-vindo aqui. Olha o climão. Dom Pedro então ficou triste, tadinho, perante essa recepção dos mineiros. E aí ele resolve voltar para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, ainda havia um pequeno grupo que o apoiava. Vamos ver como é que está o raciocínio histórico de vocês. Vamos lá, é um testezinho. Quem era esse pequeno grupo que ainda apoiava Dom Pedro? Vou dar uma dica, tem muito a ver com ele, com a sua origem. Os portugueses que foram para o Brasil junto com a família real? Exatamente, Camille. Muito obrigado pela participação. Gente, quando quiser responder, pode usar o microfone à vontade, viu? Ou o chat, que você achar melhor aí. O seu chat não está abrindo. Não está abrindo? Mas não, eu não sou o gerente da aula. Tem que falar pro sério aí. Porque com essa mudança de links, né? Agora não é o meu link pessoal, é o link da turma. Cada turma tem o seu link. Eu tô recebendo aqui. A Giovana falou que só o privado que não abre. Viu, Yama? Se você colocar aí a opção escrever para todos, sai aqui, ó. Tá aqui, tem aqui, ó. Boa tarde, da Gabi. Boa tarde, Jordânia. Sim, da Gabi. Giovana acabou de falar, só o privado que não abre. É só colocar aí para todos, beleza? Bom, prosseguindo. Obrigado pela resposta, Camille. Gente boa, quem ainda apoiava Dom Pedro eram os portugueses que ainda moravam no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Muitos deles, inclusive, tinham vindo para cá junto com a família real lá em 1808. Ué, professor, mas por que esses portugueses ainda apoiavam Dom Pedro? Óbvio, Dom Pedro era português. E Dom Pedro dava privilégios para os portugueses dentro do seu governo. Professor, tem prova disso? Tem. Lembra que eu falei que existia nessa época um negócio chamado Conselho de Estado? O que era o Conselho de Estado? Era o Conselho de Ministros do Imperador. Igual o presidente da República hoje não tem os seus ministros, pois é, o Imperador tinha os ministros que ele nomeava, ele escolhia. O Conselho de Estado, o Conselho de Ministros do Imperador Dom Pedro I, era formado, na sua maioria, por portugueses. Então eles tinham privilégio, sim. E aí esses portugueses, percebendo que o imperador estava triste, abatido, perante a recepção que ele tinha, né, sofrido lá em Minas Gerais, eles resolvem fazer uma festinha para animar Dom Pedro. Rapaz, quando os brasileiros, lá do Rio de Janeiro, ficaram sabendo que os portugueses estavam fazendo festinha para animar esse imperador aqui, que fez esse tanto de lambança, os brasileiros ficaram nervosos e partiram para cima dos portugueses. Tivemos um conflito, muito famoso na nossa história, está aqui o nome destacado de verde no slide. A Noite das Garrafadas. Vou citar a data, mas não precisa decorar. 13 de março de 1831. Na Noite das Garrafadas, os brasileiros atacaram principalmente as lojas dos comerciantes portugueses. Eles pegavam garrafas de vidro e jogavam nas lojas dos comerciantes portugueses do Rio de Janeiro, jogavam também em suas casas, e se vissem algum português, jogavam nele também. Então, o negócio foi feio. O pau quebrou nas ruas do Rio de Janeiro. Brasileiros versus portugueses. Os brasileiros contra Dom Pedro, não queriam mais ele como imperador, e os portugueses, os poucos que ainda eram a favor. Não precisa nem falar que os portugueses levaram a pior, né? Até porque eles eram minoria.
Gente, tinha clima para Dom Pedro continuar sendo imperador do Brasil? O que vocês acham? Tinha não, né? E aí, o que vai rolar? No dia 7 de abril de 1831, ele vai abdicar ao trono brasileiro, ou seja, vai renunciar, vai abrir mão do trono brasileiro, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que era um menino de 5 anos de idade. Inclusive, ele escreve uma carta muito comovente para o seu filho, que era ainda uma criança. Dom Pedro abdica oficialmente em 7 de abril de 1831, depois ali de quase 9 anos de reinado. Ele sai pela porta dos fundos e volta para Portugal. Gente, antes de eu responder o ponto de análise, tinha como o Pedro de Alcântara, o seu filho, ser imperador naquele momento? Com 5 anos? Tinha não, né? Ele era uma criança. E aí? O Brasil vai ficar sem governo? O Brasil vai ficar sem um comando? Vai ficar à deriva? Um navio à deriva? Não, né? O que a nossa Constituição previa na época? Caso o príncipe não pudesse assumir, deveria ser escolhido um governo provisório, até que o príncipe tivesse idade suficiente para ser coroado. Esse governo provisório deverá se chamar regência, que é o próximo assunto que eu já vou começar hoje. Beleza? Mas antes de falar de regência, eu queria responder esse ponto de análise aqui. Vamos ver quem vai matar ele. Não é muito difícil não, hein? Essa pergunta, ela não é minha, é do historiador Caio Prado Júnior, um historiador clássico do século XX. Ele afirma na sua obra que o 7 de abril, lembrando, é a data da abdicação de Dom Pedro I, completou o 7 de setembro, essa data que todo mundo conhece, né? Feriado nacional até hoje, que é a proclamação da nossa independência. Por que o 7 de abril completou o 7 de setembro? Se fosse uma pergunta para você responder aí, você daria conta? Quem se Porque no arrisca? 7 de abril, os portugueses, como Dom Pedro I renunciou, seria uma libertação dos portugueses em todos os sentidos agora. Exatamente. É isso mesmo. Quem respondeu aí, que não apareceu aqui para mim? O Emerson. Boa, Emerson. É exatamente isso. A abdicação de Dom Pedro, ela vai libertar o Brasil de uma vez por todas da influência política dos portugueses. Foi exatamente o que o Emerson falou. Repito, a abdicação de Dom Pedro, que é o 7 de abril, ela vai libertar o Brasil de uma vez por todas da influência política portuguesa. Lembrando que Dom Pedro era português. E agora o Brasil vai ter um governo de brasileiros. A regência, esse governo provisório, vai ser de brasileiros. O próximo imperador, que vai ser Dom Pedro II, nasceu aqui. Então ele era um brasileiro. O 7 de abril, a abdicação de Dom Pedro completa a nossa independência em relação a Portugal. Foi isso que o historiador Caio Prado Júnior quis dizer. Repito, 7 de abril de 1831 é a data da abdicação de Dom Pedro I. 7 de setembro de 1822, proclamação da independência. O 7 de abril completa o 7 de setembro porque ele consolida a nossa independência em relação a Portugal, nos livrando da influência política dos portugueses, principalmente de um imperador português, que era Dom Pedro. Ok? Galera, antes de passar para o próximo slide, vocês querem saber o que aconteceu com Dom Pedro? Ele voltou para Portugal? Quer ou não quer? Galerinha, Dom Pedro voltou, chegando lá, vamos ver se estão atentos à aula mesmo. Quem é que estava no poder lá? No trono português? Quem que estava? Dom Miguel. Isso, muito bem, Dom Miguel, o irmão mais novo dele. A Maria da Glória ainda era criança. Aí chegou lá, o Dom Miguel perguntou: "Aí, mano velho, o que você está fazendo aqui?" O Dom Pedro respondeu: "Não, eu vim embora, o povo lá no Brasil estava meio nervoso, tacando as garrafas lá, vai com a garrafa dessa pegada na minha cabeça, eu achei melhor vir para cá, né?" Aí o Dom Miguel falou: "Ah, tá. E aí?" Aí o Dom Pedro responde: "E aí que aquela época que nosso pai morreu, alguns anos atrás, eu não queria ser rei de Portugal não, mas agora eu quero.
Tem como você sair do trono agora, Dom Miguel, para eu assumir? Qual foi a resposta, Dom Miguel? Ô, mano, maninho, vai dar não. Esse negócio de ser rei é bom. Você manda, os outros obedecem. Eu gostei. Vou sair, não. E aí vai haver um conflito. É sério isso, gente. Um conflito entre os dois irmãos. Dom Pedro, o mais velho, Dom Miguel, o mais novo, pelo trono português. O mais incrível de tudo é o que eu vou falar agora. A maior parte da nobreza portuguesa, vai apoiar quem nesse conflito? Dom Pedro ou Dom Miguel? Chuta aí, sem medo de errar. O que vocês acham? Dom Pedro? Dom Pedro. Por incrível que pareça. Cara, não dá para entender, não. Dom Pedro tinha quebrado o Brasil, falido o Brasil, só fez lambança, como a gente já estudou. Aí ele chega lá em Portugal, o que acontece? Dão a coroa para ele. Com o apoio da maior parte da nobreza portuguesa, Dom Pedro tira Dom Miguel do trono. Ele não matou o irmão, não, tá? Mas tirou ele do trono e assumiu o trono português com o título de Dom Pedro IV. Ele vai ser rei de Portugal até sua morte. A nobreza portuguesa era muito apegada à questão da tradição. A tradição é que o filho mais velho tem direito ao trono. E Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João. Dom Pedro, então, vai ser rei de Portugal, mas por um curto período, porque ele vai morrer cedo. Ele morre em 1834, 3 anos depois que ele voltou para lá. Mas ele foi rei de Portugal até a sua morte em 1834. Ele quebrou o Brasil e ajudou a terminar de quebrar com Portugal. Morreu de tuberculose. Ele tinha também hábitos de vida não muito saudáveis, né? Era um cara muito boêmio. Galerinha, e o Brasil, que é o que nos interessa aqui? Como é que vai ficar o Brasil? Antes de falar, manda um joinha para mim, por favor, quem está conseguindo acompanhar a explicação até agora. Está de boa? Essa historinha está parecendo história de novela, né? Tem até uma novela passando na Rede Globo aí, até reprise, né? Uma novela chama Novo Mundo. Tratou da vinda da família real para cá, do começo do reinado de Dom Pedro. É claro que é uma novela, baseada em fatos históricos, mas é uma novela. E aí um pouco aí dessa história que eu narrei para vocês foi mostrado lá. Mas enfim, vamos voltar então. Eu só recebi joinhas aqui, tá todo mundo conseguindo acompanhar a explicação, eu fico feliz em saber. Voltando ao Brasil, que é o que interessa. Tá aqui, ó, começamos um novo período. Ainda estamos no Brasil Império, mas agora na fase da regência. Tá aqui as datas que você não precisa decorar. A regência vai de 1831, o ano em que Dom Pedro I abdicou ao trono, até 1840, que é o ano em que Dom Pedro II será coroado, em um episódio chamado Golpe da Maioridade, que a gente vai estudar. É, portanto, aí um período de 9 anos, de quase uma década. Para facilitar o estudo de vocês, eu já coloquei aqui uma definição, um conceito. O que foi a regência? Foi um período transitório entre os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, em virtude de sua menoridade. O Pedro de Alcântara só tinha 5 anos quando o seu pai, Dom Pedro I, abdicou. Onde o Império Brasileiro foi comandado por governantes provisórios. Eles serão chamados de regentes, daí o nome. Espertinho. O que é voto censitário? Essa é fácil. Pode votar quem tem alta renda. Obrigado, Emerson. Só podia votar quem tivesse elevada renda. Muito bem, Emerson. Só quem tivesse elevada renda, eu até citei quantidade, não precisa decorar, no mínimo 100 mil réis de renda podia votar. Então, esses regentes eram escolhidos pelo voto censitário de maneira indireta. Por quê? Na verdade, eram os deputados e senadores do Império que escolhiam os regentes. Então, os eleitores escolhiam deputados e senadores, os deputados e senadores escolhiam os regentes. Então, era uma eleição indireta. É como se fosse
o Congresso hoje em dia escolhendo o presidente. E o mais importante dessa definição, tanto é que eu destaquei aqui, ó, foi marcado por uma profunda instabilidade política. A regência será um período profundamente instável, turbulento. Quer a prova disso? Em apenas 9 anos, menos de uma década, nós tivemos 5 grandes rebeliões estourando no Império Brasileiro. 5 rebeliões de grande porte. A gente vai estudar cada uma delas, tá? Na semana que vem. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a mais importante, que mais cai no Enem, a Revolução Farroupilha. A cabanagem vai ser lá no Grão-Pará, no norte, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada e a Revolta dos Malês na Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, se expandindo para Santa Catarina. Então perceba que de norte a sul do Brasil vai ter revolta. E a maior parte dessas rebeliões eram populares e separatistas. Ou seja, queriam separar províncias do Império Brasileiro. 5 grandes rebeliões, repito, em apenas 9 anos. Foi um período muito instável. Vocês vão concordar comigo, né? Um período muito turbulento. Mas a pergunta é, por quê? Antes de passar para o próximo slide. Por que a regência foi um período tão turbulento, tão conturbado, com tantas revoltas? O primeiro fator que explica, vou colocar aqui no chat para vocês, tá? É a crise econômica, que continuava muito forte no Império Brasileiro. Eu costumo dizer nas minhas aulas, acho até que eu já falei na sala de vocês, que o brasileiro, geralmente, ele pensa política não é com a cabeça, é com o bolso. O brasileiro, isso vale para os dias atuais, hein? Ele geralmente pensa política não é com a cabeça. Até porque se pensasse com a cabeça não votava tão mal, né? Ele não pensa com a cabeça, ele pensa com o bolso. Como assim, professor? Se a economia vai bem, a tendência é que a maior parte da população apoie o governante. Não interessa quem seja. Essa é a verdade. Quer uma prova disso? Taxa de aprovação do governo Lula. Quando ele saiu no segundo mandato, 87% da população brasileira aprovava o governo Lula. Ah, mas ninguém sabia da corrupção. Sabia. O mensalão estourou em 2005. Primeiro mandato do Lula. Lula saiu do poder em 2010. As pessoas já sabiam da corrupção dentro do PT. Mas ele terminou com 87% de aprovação. Por quê? A economia ia bem. Agora, o contrário. Quando a economia vai mal, o que acontece? A maior parte da população se volta contra o governo, contra o governante. Exemplo, fora Dilma. Lembrou? Então, a crise econômica vai ser um fator decisivo para essa instabilidade política. Crise econômica geralmente provoca instabilidade política. E a economia estava mal, a gente acabou de falar sobre isso. Dom Pedro deixou o Brasil falido, quebrado. Banco do Brasil falido, sem reservas, devendo a Inglaterra. A crise econômica foi um dos fatores que explicou essa instabilidade política. Segundo fator, são 3. A falta de participação política popular. Falta de participação política popular. Como assim, professor? Acabamos de comentar. Foi até o Emerson aí que respondeu. O voto não era censitário? Para poder votar ou ser eleito, não tinha que ter elevada renda? Então, o povo estava excluído da participação política. E a população vai se rebelar contra isso. Quer a prova? Eu disse que foram 5 grandes rebeliões que estouraram aqui durante a regência, não foi? Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e Revolução Farroupilha. Das 5, 4 foram rebeliões populares. Das 5, 4 foram populares, 80%. O povo estava insatisfeito, inclusive com a falta de participação política. E por último, a sensação de, entre aspas, vazio no poder. O que era essa sensação de vazio no poder, professor? Não estou entendendo.
Simples. A falta da imagem do imperador. Não tinha, o Brasil estava sem imperador. Ué, professor, mas estávamos com os regentes, os governantes provisórios. Tudo bem, mas não era a mesma coisa. Naquela época, a figura de um monarca, ela tinha uma simbologia muito forte de autoridade, de poder. Um regente jamais teria essa simbologia. Professor, para mim é tudo a mesma coisa. Regente, imperador, tudo é governante. É meio difícil para nós entendermos isso no século XXI, porque a gente já não é uma monarquia há mais de um século, né? Nós já nascemos em uma república. Mas, gente, em uma monarquia, eu repito, o rei, o imperador, ele tem uma simbologia muito forte de autoridade, de poder. A sua imagem representa muito poder. E a falta dessa imagem vai provocar essa sensação aqui, ó, de vazio no poder. E isso também vai contribuir para rebeliões que vão contestar o governo regencial. Beleza? Então, galera, é mais ou menos isso, Daniela. Concordo com você, Dani. Só para a gente fechar essa definição, o que foi a regência? Foi um período transitório entre os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, já que ele não tinha idade para isso, né, em virtude da sua minoridade. Onde o Império Brasileiro vai ser comandado por governantes provisórios, chamados de regentes, daí o nome regência. Eles eram escolhidos pelo voto censitário, baseado no critério da renda, e de maneira indireta, pelos deputados e senadores. Foi um período marcado por uma profunda instabilidade política. Em apenas 9 anos de regência, está aqui ó, o período, tivemos 5 grandes rebeliões, sendo que 4 foram populares. E por que foi um período tão turbulento, tão conturbado? Por conta da crise econômica, pela falta de participação política popular e pela sensação de vazio no poder, que era a ausência da imagem do imperador. Vou até escrever isso. Ó. O vazio no poder seria o quê? Seria a ausência da imagem do imperador. Beleza? Tranquilinho? Ausência da imagem do imperador. Até aqui, gente. Todo mundo conseguindo entender? Tá de boa? Só mais um pedacinho, que infelizmente nossa aula só tem mais 5 minutinhos. Nossa aula passa rápido demais, gente. Eu piro para isso. No início, a regência, ela foi trina. Professor, como assim trina? Eram 3 regentes, escolhidos pelos deputados e senadores. Trina, lembra então? 3. 3 regentes iriam substituir um imperador. Eles iriam governar juntos. Como se fosse um triunvirato lá da Roma Antiga, lembra? Da República Romana. Houve uma regência trina provisória, que durou de abril a junho de 1831. Foram só 2 meses. Por que provisória? Porque não teve tempo de se organizar uma eleição, né? O imperador abdicou, e até organizar uma eleição demorava muito tempo. Imagina, convocar os deputados das províncias, juntar essa galera no Rio de Janeiro, fazer uma eleição ali, demorava. Então houve uma provisória e depois foi escolhida uma permanente. A regência trina, ó, trina quer dizer 3 regentes. Permanente vai durar 4 anos. Vai de 1831 até 1835. Beleza? Quem fazia parte dela? Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Professor, precisa decorar esses nomes? Não perca tempo com isso. Não vai cair no Enem. Qual era o nome dos 3 regentes permanentes durante a regência trina? Aí o gabarito. Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz. Não vai cair isso. É só para citar mesmo. Agora, o que está na observação é importante. Presta atenção. Eu disse, para a gente fechar a aula dessa observação, hein? Eu disse que 5 grandes rebeliões aconteceram durante esse intervalo da regência, né? Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha. E 4 delas foram populares. Só a Revolução Farroupilha que não foi. E aí, os regentes precisavam combater essas revoltas. Quem ia fazer isso? A Rotan? Não, né? Não existia polícia militar na época. Ah, professor, o Exército. Não, mas o Exército, ele está preocupado com a segurança nacional, com as fronteiras, com as ameaças externas. Então,
vai ser criado um novo organismo militar durante a regência. Está aqui o nome destacado para vocês. A Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai ser um organismo militar criado com o objetivo principal de conter as revoltas populares e manter a ordem interna do Império. Vou repetir, hein? A Guarda Nacional, qual era o papel dela? Ela era um organismo militar, claro, olha o nome, guarda, um organismo militar, cujo principal objetivo era conter as revoltas populares e manter a ordem interna. Entendeu isso? O exército cuidaria da segurança externa, caso um outro país quisesse invadir o Brasil, por exemplo. A Guarda Nacional cuidaria da segurança interna, contendo as revoltas populares. E na Guarda Nacional, a patente mais elevada, sabe qual era? A de coronel. Diferente do exército, que é marechal. Aqui, na Guarda Nacional, era de coronel. E quem que ocupava o cargo de coronel dentro da Guarda Nacional? O fazendeiro mais rico de cada região, de cada província. Entendeu? Sempre o fazendeiro mais rico e poderoso de cada província é que ocupava o cargo de coronel da Guarda Nacional. Daí vai surgir uma associação entre a figura do grande fazendeiro com a figura do coronel, não coronel do Exército, coronel da Guarda Nacional. Surge então um termo muito famoso na nossa história, o coronelismo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Guarda Nacional era um mecanismo de coação nas mãos das elites. A Guarda Nacional era controlada pelas elites. Para quê? Para conter as revoltas populares. Para que a elite não perdesse o controle sobre o Império Brasileiro. Belezinha? Professor, Oi. o Feijó ainda não tinha influência nessa época, né? Opa! Vou falar sobre isso agora. Quem criou a Guarda Nacional foi o então ministro da Justiça, um padre chamado Diogo Feijó. Lá na frente ele vai chegar a ser regente, eu vou falar sobre ele, tá? Mas no começo da regência ele era ministro da Justiça. E ele que criou a Guarda Nacional. Diogo Feijó, que inclusive era padre. Obrigado, Emma, pela participação. Galerinha, nosso tempo aqui estourou. Obrigado pela presença. Obrigado pela participação, viu? Valeu demais, acho que rendeu muito. Próxima aula a gente continua. Ah, mandei uma listinha para vocês. Mandei uma listinha só sobre o período joanino e independência do Brasil, só com exercício do Enem. Mandei ela ontem, tá? Quando chegar aí para vocês essa lista, resolva, ela tem gabarito, porque é um assunto muito recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Fala tchau.